Olá, seja muito bem-vindo ao Diamonds Cast, o único podcast especializado em mentorias e consultorias. E o objetivo desse podcast é desmistificar os bastidores do negócio de educação com mentoria e consultoria e ainda inspirar você a buscar os 7 dígitos do seu negócio educacional com mentorias, consultorias e pós-graduação. E lembrando que esse podcast ele é patrocinado pela FEX Educação, a Faculdade de Experts Digitais. Eu sou a Samantha Alvarenga, eu sou host do Diamonds Cast nessa temporada, sou especialista em comunicação, posicionamento e negócio de educação e sou mentora Diamonds. Já mentorei mais de 100 Diamonds que juntas somam um faturamento de 30 milhões de reais, tá bom para você? Bom, nesse episódio a gente vai falar sobre, será que dá para escalar depois dos 40? E eu tenho 2 mentoras diamantes aqui na minha frente como convidadas mais do que especiais para falar sobre esse assunto, sobre empreender na maturidade, mas não sou eu que vou apresentá-las, eu vou deixar para que elas mesmas se apresentem com aquele padrão Diamonds de apresentação. Então, sejam muito bem-vindas! Obrigada, Samantha, pelo convite. Estamos aqui muito felizes, né, Dani? Com certeza, é uma honra estar ao lado de mulheres tão preciosas. Que bom. Se apresente, aquela apresentação padrão. Eu sou a Glaucia Coutinho, eu sou expert de finanças para mulheres, mais especificamente na área de investimento, e fundadora da mentoria Invista como uma Mulher de Sucesso, que é uma mentoria que traz aí uma abertura para a mulher olhar para o dinheiro dela de uma forma diferente. Porque a gente aprendeu a ganhar, né? Mas a gente tem uma dificuldade de multiplicar aquele dinheiro, né? Então, esse é o meu objetivo, o meu propósito com a mentoria e com a minha entrada no Diamonds. Muito bom, seja muito bem-vinda. E você? Eu sou Dani Ismael, especialista em vendas de alto valor, mentora e consultora de negócios e estratégias na saúde, fundadora, criadora do Método Vencer, que ajuda dezenas de clínicas e consultórios a atraírem pacientes particulares para prosperarem com vendas também. Além disso, Samantha, após a entrada no Diamonds, eu também sou criadora do Secretária Experience, que é um movimento para que a saúde tenha um acolhimento encantador. É uma comunidade de experts que já estão fazendo a diferença aí na vida de todos os pacientes que atendem. Muito bom, seja muito bem-vinda. A gente vai falar sobre isso. Vocês viram que elas estão mais do que afiadas aqui na apresentação, né? E isso elas aprenderam dentro do Diamonds. Bom, mas vamos lá. A gente vai falar sobre empreender na maturidade. E aqui nos bastidores eu perguntei para vocês se alguém tem problema de falar a idade, porque eu não tenho. Aqui a gente está numa mesa 40 a mais, é isso? Pelo que eu entendi, né? Eu tenho 41 e falo abertamente. Vocês falam a idade ou não? É indelicado perguntar a idade? De jeito nenhum. É uma honra contar que eu já estou com 50 com esse rostinho. Uma menina, né? Bela cutis, mas é isso mesmo. Eu tô com 45, quase 46. Vamos ver quando o episódio vai entrar no ar, né? Então, assim, pode ser que esteja com 45 ou com 46. Tá ali. Tô ali no meio do caminho. Mas já passou dos 40. Sim. Bom, mas vamos lá. Como que é para vocês hoje? Eu sei que vocês vêm de outros negócios, né? Até vocês decidirem se tornar mentoras. E eu quero saber como que foi essa decisão, porque, na verdade, mentorar, se tornar mentora, é um novo desafio, é uma nova profissão, é uma nova posição dentro da carreira de vocês, né? Então, como que foi, Glaucia, para você, assim, essa decisão de mentorar, pensando na sua trajetória? Assim? Eu tive um fato que me marcou muito, né? Quando eu era CLT, né? Fui executiva há muitos anos na minha formação originária, mas foi quando meu pai se aposentou. E eu lembro que ele se aposentou, não por opção. A empresa meio que falou, você tem 35 anos que você está aqui, você precisa aposentar. E ele tinha 53 anos. E eu olhei aquilo e falei, isso não vai acontecer comigo. E aí ele falou assim, você acha que você é diferente, né? Eu falei, não é que eu acho que eu sou diferente. É que a decisão de me aposentar ou não é minha. E aquilo ficou na minha cabeça. E aquilo foi passando. E quando eu estava com 39 anos, eu encerrei um projeto. E eu falei, eu acho que a hora é agora, né? Porque senão daqui a pouco eu tô com 53. Daqui a 13, 14 anos eu tô com 53. E eu falei, eu preciso pensar nisso agora. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Eu vou fazer 40, também estava nessa fase, dos 39 para 40. Eu tenho um momento de empreender agora para trabalhar com a mentoria, para montar a mentoria, para fazer o que eu quero, é agora. Olha que coisa louca na minha cabeça. Porque se der errado,
até os meus 45 anos eu consigo voltar para o mercado de trabalho. Porque depois disso a gente sabe que tem uma dificuldade da gente ter um emprego, CLT e tal. Isso, gente, há 6 anos atrás. Tá. Hoje está melhorando. A gente está falando muito de etarismo, de programas de longevidade, mas isso não existia há 6 anos atrás, né? Então, a minha decisão foi muito pensando na questão da maturidade. Eu tenho um período de 4, 5 anos aqui, e se não der certo ainda dá tempo de eu voltar para a CLT. Então, a minha virada de chave foi fazendo 40. Então, eu falei, cara, eu ainda tenho, talvez, mais 20 anos. Eu tinha 20 anos, mais ou menos, de CLT. Eu falei, eu tenho mais 20 pela frente. Onde eu quero que esses 20 sejam? É dentro de uma CLT ou do meu jeito? Sim. Né? Que é o que a Zora fala, né? Primeiro você escolhe a vida que você deseja, depois o negócio, o trabalho que cabe nela, né? E um ponto super importante, né? Quando você toma essa decisão, as pessoas só não te chamam de bonita, né? Tá maluca, vai jogar a tua carreira fora, você é super reconhecida no que você faz. Porque eu não só deixei de ser CLT, como eu mudei completamente de área. E ali foi um choque do tipo, mas o que você vai fazer mesmo? Mentora? Como é que funciona isso? O que é isso? E você tá num nicho onde eu convivia com 0 mentoras. 0 mentoras. 0 mentores. Mentor, para mim, era o que aparecia lá no YouTube, no Instagram, lá longe. E eu falei, bem, é isso que eu quero e eu vou dar um jeito. Ah, mas você não sabe fazer isso. Eu não sabia ser advogada, não sabia ser gestora de recursos humanos. A gente aprende, né? Então, assim, eu vou aprender e eu tenho 5 anos para aprender. Então, essa era a meta. Né? Começar meus 40 com um desafio novo. E o que você fazia antes? Você falou que era eu trabalhei muitos anos na área de logística, né? E eu concentrei 2 áreas. O departamento jurídico, eu era gestora do departamento jurídico. Em um momento, eu passei a ser gestora da área de recursos humanos, me apaixonei por treinamento e desenvolvimento aplicado. Porque a pessoa saiu, né? E foi montar uma mentoria. E aí eu falei, bem, aí larguei o jurídico, fiquei com RH, mas com tudo, com a área toda. E aí eu falei, não, eu vou pegar o que eu vivi em contrapartida dentro da empresa, que era ajudar as mulheres que estavam dentro dessa área de uma empresa extremamente masculina, não uma empresa, o setor, né, de logística portuário, ele é muito masculino, mas tinham mulheres. E eu era a única mulher gestora, e as pessoas olhavam e falavam assim, tá, como é que você fez para chegar aí? Como é que você faz para construir as suas coisas financeiramente falando, seu patrimônio? Então, ali eu olhei e falei, cara, eu tô gostando muito mais de fazer isso, fazer esse projeto de desenvolvimento das colaboradoras mulheres aqui da empresa, do que efetivamente ficar fazendo revisão de folha de pagamento, né? Nada contra, gente, mas eu sou de humanas, né? Não gosto de número. E quando você é do RH, tem folha, né? Então, e aí eu falei, não, é essa área que eu quero seguir. Aí fui planejando isso no decorrer da minha carreira. E aí essa virada dos 39 para os 40 deu uma chacoalhada no meu coração. Eu falei, cara, vamos embora, né? É isso. Bom, e você, Dani, como que foi para você? Você já tem uma jornada profissional, né? Sim. E como que foi essa decisão de se tornar mentora, de mentorar? É na mesma área que você atuava? Como que é? Qual que é a sua jornada aí profissional? Muito legal a história da Gláucia. Eu acho que se repete essa questão da idade chegando e bate forte aquela sensação de que eu preciso fazer algo para o meu futuro, né? No meu caso, eu fui por quase 30 anos executiva de grandes empresas e multinacionais, sempre na área comercial. E quando a gente é líder, você já é mentor, né? Para liderar, você precisa mentorar. Então, era muito natural as pessoas que me conheciam pedir por treinamentos para as empresas delas. Grandes clientes me contratavam já para treinar suas equipes, enquanto ainda na CLT. E quando eu fiz essa transição de carreira, não me veio na cabeça mentorar em vendas. Eu primeiro montei uma mentoria de liderança. Né? Eu gosto muito dessa formação de líderes. Foram quase 20 anos fazendo isso. Mas o meu óbvio é muito vendas. Vendas virou a chave de toda a minha carreira e da minha vida pessoal também, de toda a minha família, inclusive, né? Tudo que nós construímos materialmente foi através das vendas. Então, isso sempre falou muito alto. Eu vim de uma família árabe, de árabes, meus avós vieram do Líbano para o Brasil, e aí eu sempre fui influenciada por vendas. Então, eu me casei, fui morar em Natal, Rio Grande do Norte, sou mineira, mas já rodei aí boa parte do Brasil através do trabalho. E quando eu me casei aos 39 anos, que já, né, mas, meu Deus, vai se casar, não vai?
eu já veio aquele pontinho, né? Já acende a luz amarela. Você precisa agora rever sua carreira, porque até então eu era uma caixeira viajante. Sempre que você atua em uma grande empresa, você precisa estar disponível para aquela empresa na área comercial. E como eu sempre atuei como gestora regional, nacional, diretora, eu sempre estava com as malas prontas. Mas chega uma hora que você quer construir a sua família de fato. Você precisa construir relacionamentos e para isso você precisa parar em um local. E foi quando eu ouvi Zora Viana falando sobre isso. Primeiro você escolhe a vida que quer e depois o negócio que cabe nela era a luz que eu precisava. Para agora sim você entende que você abriu mão de muito da sua vida pessoal para ajudar empresas a se tornarem referência nos seus segmentos. Mas está na hora de você se tornar referência naquilo que você já ajuda tanta gente. E chega um momento também, que é o que a Gláucia falou, que você acaba se sentindo meio que numa caixinha, né? Ou você dá um passo maior, ou você vai se diminuindo para caber naquele local. Então, acho que isso também desperta para que a gente queira mentorar verdadeiramente não só uma empresa, mas quantas empresas precisarem do nosso trabalho. Vou fazer um comentário do caber na caixinha, né? Vou pegar duas coisas que você falou. Uma frase da Zora e o caber na caixinha. A primeira vez que eu ouvi a frase, primeiro você escolhe a vida que você quer, depois o trabalho que se encaixa nela, eu falei assim, essa mulher é louca. Eu não era ainda mentorada dela. Era o impacto da frase. Eu falei, você é louca, assim? Né? E como assim, que a gente consegue, porque eu tava né? dentro da minha caixinha. Bem dentro da minha caixinha, né? Eu falei, como assim, cara? A gente tem um monte de coisa para fazer, conta para pagar, atividade para executar do dia a dia. Então, você tá tão no automático que quando você escuta uma coisa que fez sentido, tanto fez sentido que me incomodou, porque se não fizesse, não teria me incomodado, passou. A segunda vez, e a Zora fala uma coisa que é, às vezes você vai ter que ouvir aquela coisa 7, 8 vezes para ela internalizar para você. Não é da primeira vez que você processa a informação, né? E essa frase continuava voltando, né? E eu falava, voltava na mesma proporção que eu vi os vídeos da Zora no Instagram. Eu olhava o vídeo, a mulher lá que falou da história do Escolhe Sua Vida, né? Então, aquilo para mim era uma coisa, a frase marcou tanto, né? E por que marcou? Porque era o que eu estava buscando. Mas eu não queria aceitar aquilo. Então, foi o meu inconsciente que me conectou com a Zora. Não foi o meu consciente. Foi um incômodo que me fez olhar para falar, deixa eu ver o que ela tem um pouquinho mais para falar sobre isso. Porque a gente está dentro da caixinha. Literalmente dentro da caixinha. Eu posso ir até aqui. E se eu for até aqui, eu fui bom pra caramba. Foi ótimo. Saí da mesmice. Por quê? Porque eu estava num ambiente onde ninguém fazia esse primeiro passinho meu. Então, meu primeiro passinho para onde eu vivia era um passão. Né? Mas... E ela falando, escolhe a vida. Eu falei, meu, que mulher louca, E qual que foi a virada de chave que fez sentido? Porque até então você achava que não era isso. E aí, o que fez o seu inconsciente? Qual que foi o... final de ano. Eu tinha trabalhado 2023 praticamente todo. Eu ia passar por uma cirurgia. E eu falei, bem, eu preciso fazer essa retrospectiva. Era final de novembro, eu preciso fazer essa retrospectiva de 2023 logo. E aí, eu sentei antes da cirurgia, uns dias antes da cirurgia, e falei, deixa eu olhar como é que foi. E eu estava muito cansada. Eu estava tão cansada que a cirurgia para mim foi assim, graças a Deus, vou descansar. Vou ficar uma semana em casa. Sabe aquela coisa de maluco? É isso. E aí eu falei, vou ficar uma semana em casa e eu acho que é hora de, se for o caso, dar o passo para comprar a mentoria agora. Mas nessa retrospectiva eu olhei e falei, nossa, eu atendi 13 mulheres esse ano, individual, né? E aí eu olhei aqui e eu estava muito, 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 muito cansada. E aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, não é possível. Olhei o faturamento, olhei a quantidade de mulheres que eu tinha atendido e falei, bem, tem 5 anos que a minha empresa está aberta, né? Estava completando 5 anos. Ou eu faço essa virada de chave agora e 2024 vai ser um ano diferente, então eu vou agir diferente para virar essa chave, ou eu vou desistir, eu vou fechar a empresa e vou continuar só com o escritório de investimento, né? Eu sou sócia de um escritório. Mas o que pegou para mim ali foi todas as 13 mulheres que eu atendi na mentoria individual, elas vieram, eu não sei como. Olha que coisa louca. Eu não fiz nenhuma venda dessas mentorias. Ou foi boca a boca, ou foi indicação. Eu falei, que negócio sobrevive, né, de forma passiva? É ótima percepção. E eu não sou uma pessoa passiva. Eu sou uma pessoa de fazer as coisas, de agir. Eu sou pioneira, eu abro frente, eu tenho ideia. Falei, que negócio é esse que eu tô tendo? Eu não tenho um negócio, né? E na minha cabeça,
a conclusão foi, eu estou sendo uma autônoma, eu não estou sendo uma empresária. Eu estou executando o que aparece. Eu estou cumprindo o que aparece. E aí, o que aparece é o que eu quero. O que aparece é o que efetivamente vai dar resultado. Eu vou terminar 2024 morta de cansado de novo, esperando por uma cirurgia para eu poder descansar? Falei, não, então para tudo, reformula isso aqui. E ela continuava aparecendo para mim. E eu já falei isso para ela. Eu falei assim, eu olhava para você e falava assim, eu vou entrar só para ter certeza que não vai dar certo, que não é para mim. Você pode vender, não vai funcionar, né? Tá virada de chave, vou olhar o meu negócio, ver que ele estava rodando, só Deus sabe como, de forma passiva, e eu estava esgotada e não estava tendo o resultado que eu queria. Então eu falei, se é para acabar o ano esgotado, assim, para ter esse faturamento, gente, não era um faturamento baixo, mas também não era um faturamento alto, né? Pífio, né? Eu não vou ficar. Então, eu preciso tomar essa decisão. E aí, eu comprei o Diamond sabendo que eu só ia começar a ver ele meados de dezembro. Na realidade, eu só comecei a assistir meados de janeiro. Né? Então, foi isso. Foi a virada de chave de olhar e falar assim, eu tenho um negócio ou eu sou só uma autônoma que faço a parte de mentoria individual quando aparece alguma coisa? Tipo um bico, tipo uma atividade complementar, tipo... Sim. Falei, não foi para isso que eu montei a empresa, né? Então, foi essa virada de chave. Muito bom. E assim, Dani, a gente está falando sobre essa nova fase, né, na vida de vocês, na vida da mulher madura, de mentorar como uma atividade diferente. Eu não vou falar que é começar do zero, mas é um aprendizado novo que precisa se ter ali para se tornar mentora, né? Para você, o que contribuiu o histórico, a sua vivência de vida para você ser a empresária, a mentora que você é hoje, assim? Diferente da Dani se tivesse 20 anos, qual que é a diferença da Dani hoje de uma mentora talvez um pouco mais nova, você nesse papel? Quando eu ouço as pessoas que estão ao nosso redor, né, que fizeram essa transição, como a Gláucia falou agora, é como se as histórias se repetissem, né? E é muito legal a gente falar sobre isso pro 40+, porque é um momento que a gente, de fato, tem maturidade para escolher. Eu não sei como foi a sua entrada no mercado e se você teve essa possibilidade de escolhas. Mas como eu venho de uma família onde os meus pais eram professores, então era uma família de muita restrição financeira. Então não era que eu escolhi, eu era escolhida para aquele trabalho. Né? Então eu tinha esse cansaço de eu tenho que fazer porque aquilo é o que tem para hoje. Né? Então quando a gente chega nessa maturidade de agora eu posso me dar o luxo de pegar todo esse acumulado e escolher de fato a vida que eu quero para mim. Eu quero ter uma família, eu quero ser mais tranquila comigo mesma de poder ir a um médico sem me sentir culpada de que a equipe está sozinha. Ou de 4 horas da manhã, como já aconteceu diversas vezes, meu telefone tocar e eu ter que sair como uma louca, pegar o carro e correr risco de vida, de ser assaltada porque tá, sei lá, foi arrombada alguma loja ou porque a empresa tá pegando fogo. Eu preciso me dar esse luxo. Então, eu acho que os 40, ele traz essa clareza do que você de fato merece. Porque nos 20, você tem tanta energia que você acha que você pode cair e levantar todos os dias. Não que não seja bom ter essa resiliência de cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mas porque tem uma hora que a gente quer, sim, dar outras voltas por cima e mais por cima ainda, né? E não só toda hora ficar na roda gigante. Tem um momento que a gente olha pro espelho e fala, você merece. Você merece, sim, ter lá o diamante. Ser milionária, sim, é seu. Essa posição é sua. Então, acho que o que muda, né, Gláucia, com esses 40, é a gente resgatar a nossa história. E o Diamonds me deu isso de presente, sabe? De olhar pro espelho e resgatar a minha história. Bom. E eu acho que tem esse ponto, né, da gente olhar e falar assim... As pessoas falavam assim, mas se você tá tão bem aonde você tá... Você fala assim... Não significa que porque eu faço uma coisa bem, aquilo ali é a paixão da minha vida, né? Exato. Então, a gente tem que começar. Olha, quando você tem 40, você já tem uma bagagem, né? Você já conseguiu fazer um pé de meia, conquistar alguma coisa. Você já conseguiu conquistar algumas etapas que você fala assim, agora eu posso experimentar ser quem eu quero ser. E olhar para aquela profissão e falar assim, que essa era uma coisa que a gente batalhava muito dentro da empresa onde eu trabalhava. Eu sou advogada, eu sou... gestora de recursos humanos. Não, você está gestora de recursos humanos, você está advogada. Por quê? Porque você pode fazer 1 milhão de coisas diferentes. E, infelizmente, a gente é educado no Brasil para tipo, com 17,
anos, 18 anos, escolher uma profissão. E a gente acredita realmente que aquela profissão é a única hipótese, quando a gente forma naquela carreira, de seguir uma carreira inteira com aquilo. Pode ser que sim, aquela realmente seja a paixão da tua vida, né? E pode ser que seja a tua paixão naquele momento, e você vai crescendo, vai tendo repertório de vida, vai tendo experiências, e você fala, nossa, eu gosto disso aqui também. E disso aqui também. E de todas essas profissões novas que surgiram, que não existia quando a gente se formou na faculdade. Por que não? Né? Então, eu acho que tem essa coisa do... Já tenho uma bagagem de 20, 25 anos de trabalho quando eu chego nos 40. E posso pegar tudo que eu já construí e colocar dentro de uma mentoria. Porque mentoria, ela não é o técnico. Ela não é só o técnico. Ela tem muito da ligação de tudo que você vivenciou, do teu repertório de vida, né? Então, quando você tem 40, obviamente, você tem muito mais repertório do que quando a gente tinha 20, né? Então, com certeza, você pega uma mentora com 40 anos com mais bagagem do que você fazer uma mentoria com alguém de 20, 22 anos. E para você, qual que é esse fator, assim? Se é que tem algum fator que você acredita que seja determinante para você ser essa mentora 40 a mais, que te dá essa bagagem, essa confiança, esse tônus, né? Diferente de se você fosse mais nova, ou alguma vantagem competitiva, se é que tem, assim, o que você percebe? Outro dia me perguntaram sobre isso, né? Não, se você acha que você tem um diferencial falando de finanças porque você é formado em direito, porque você trabalhou com recursos humanos, fez especialização na área de psicologia, acho. Eu realmente acho. Então, o meu tempo de estudo é um diferencial, né? A minha multidisciplina ali, né? De olhar vários assuntos também é um diferencial. E entender que eu, com 20 anos, para falar de finanças, de multiplicar patrimônio, não tinha patrimônio, né? Como é que eu comecei a trabalhar? Eu era assistente jurídica, né? Então, não tinha carteira do AB e não tinha me formado ainda. Então, era assistente jurídica, depois analista júnior, depois analista pleno, depois sênior, coordenadora, gerente. Então, você vai subindo aquilo. Então, quando a gente vive aquilo que você está ali mentorando, aquela realidade que você está mentorando, você passou por várias etapas. Então, você consegue olhar para cada uma que está sentada ali, ela está naquela fase de vida que eu estava ali, está deslanchando na carreira, mas ainda não ganha dinheiro. Ou já está ganhando muito e não percebeu ainda que está ganhando muito e não está multiplicando, porque está focando 100% da energia dela em trabalhar mais. Ela não está sendo estratégica, ela está sendo estratégica para um monte de coisa, menos para o dinheiro. Então, eu acho que sim, a minha bagagem de juntar as disciplinas, de ter passado por vários cargos, de olhar para a mulher e falar assim, eu sei aonde ela está, em qual momento ela está, é parecido comigo ou é diferente do que eu vivenciei? Então, isso faz muita diferença quando você senta para conversar com uma mulher. E quando a gente fala de dinheiro, no meu caso, tá? Você não vai deixar uma pessoa novinha de 18, 19, 20 anos olhar para o teu dinheiro e falar assim, essa pessoa não ganha o que eu ganho. Ela não vai saber me indicar onde alocar isso, como alocar isso. Né? Será que ela tem noção de quanto tempo eu trabalhei para construir esse patrimônio para botar na mão de uma pessoa extremamente nova? Então, eu acho que tem essa questão. Né? A minha mentoria né, a mentoria ela é para mulheres que têm mais de 40 anos, né, que já passou por esse repertório. Eu consigo? Acaba entrando uma ou outra mais nova? Sim, né? Mas que tem maturidade, tem uma cabeça diferente. Mas quando a gente para olhar, você fala, ok, por que ela está me escolhendo e não está escolhendo a de 30? Porque a de 30 não tem o que ela tem ainda, né? Não em dinheiro, pode até ser que a de 30 tenha, mas não tem a bagagem. Né? A de 30 talvez não tenha tido os filhos, não tenha os pais, às vezes, mais velhos, que dependem de você, não tem um casamento, já não casou, se separou. Então, assim, é repertório de vida. Eu acho que isso faz muita diferença. Né? Da pessoa olhar e falar assim, não, essa pessoa já passou por algumas coisas. Então, deixa eu pegar aqui que talvez faça sentido para mim essa experiência. Muito bom. E para você, Dani? A Glaucia, ela trabalha com investimentos ali, com dinheiro, e você com vendas, né? É um outro... Tá falando de dinheiro, mas de uma forma diferente. Você vê alguma vantagem competitiva em relação a isso, assim? Ou até para sua carreira? Não precisa nem ser a competição em si de mercado, mas um diferencial? Com certeza. Por ser uma mulher madura? Com certeza. Eu até olhando para minha própria história.
Não que nos 20, 25 eu não fosse muito bem sucedida, porque foi aí a minha virada de chave com vendas. Então, eu fazia recordes e mais recordes de vendas naquela época. E não é esse o diferencial que eu vejo em venda sustentável. Porque nessa época, Samanta, eu fiz muito dinheiro, fiz muitas vendas, mas eu olhava sempre para o fim e para o técnico. E hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que os soft skills é o que pesa para que a prosperidade real chegue na vida daquela pessoa. Porque tem um dinheiro que ele é tão caro que não vale a pena. Ó, a Gláucia concorda, ela já tá assim, ó. Muito. E aí a gente só percebe isso, infelizmente, eu acho que esse é um diferencial gigantesco. Quando eu me aproximei da Zora, porque eu entendi que ela já tinha, né, batido a cabeça, já tinha essa história de vida, já tinha essa jornada percorrida para poder compreender o meu momento. E não que os jovens não tenham, né? E eu me considero muito jovem, mas não que as pessoas de 20, 25, até porque hoje eles têm acesso ao que nós não tínhamos na nossa geração, né? Hoje, a internet, ela facilita muito o acesso à informação. Mas não é isso, é a bagagem e são os tombos. Porque muitas vezes, a gente só aprende com o erro. Muitas vezes, né? E aí, você poder encurtar o caminho do seu mentorado, mostrando para ele que aquele caminho você já percorreu e você sabe quais são os resultados, tempo é vida, né? Então, se tivesse alguém, uma Zora Viana lá atrás, nos meus 25 anos, com certeza teria me poupado de muito desgaste, de muitos desafios desnecessários. E até mesmo porque há 20 anos atrás, né, pensando, quando nós estávamos começando a carreira, não existia essa possibilidade de escala, de internet, mentoria, consultoria, enfim. Hoje a gente vive um momento muito bom para se fazer dinheiro, para ter o próprio negócio, né? Mas a gente falou aqui de vantagens. E quais os obstáculos vocês encontraram quando vocês decidiram fazer essa transição de carreira, eu acredito, né? A gente pode chamar assim. Sim. Quais foram, você, Gláucia, o obstáculo? Vários, assim? né? O primeiro é a descrença das pessoas olharem e falarem assim, não, você é só boa naquilo que você faz. Você não vai ser boa em outra coisa, né? Porque elas não sabiam o que era. Então, assim, o ambiente onde eu estava era um ambiente de todo mundo CLT, ou concursado público, que era mais buscando a segurança e tal. Então, aquilo foi o primeiro choque de realidade, de eu olhar e falar assim, será mesmo que eu vou dar certo nisso, né? Ok, então meu primeiro grande obstáculo foi esse. O segundo grande obstáculo foi entender que eu ia ter que dominar a minha agenda. Minha agenda sempre foi dominada por outras pessoas, né? Então, tinha reunião de conselho, então, aquele dia eu tinha que estar à disposição, querendo ou não querendo. De estar linda, maquiada, tá? Então, eu tenho que dominar minha agenda agora. E eu tenho que dominar minha agenda fazendo o que eu quero botar na minha mentoria de conteúdo e fazendo um monte de outras coisas que eu achava, porque eu trabalhei em algumas multinacionais e algumas empresas muito grandes, que eu sabia fazer. Se eu toquei uma empresa com 3.000 funcionários, eu não vou conseguir tocar a minha empresa com 2, com 1, né? Eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir fazer marketing, eu não vou conseguir... E aí você, de repente, olha e você fala assim, nossa, eu estou fazendo 10 coisas diferentes que na empresa antiga que eu trabalhava eram 10 pessoas que faziam. Então, o primeiro grande obstáculo foi o ambiente. Depois foi me dar conta que eu preciso ser eficiente na minha agenda, em relação... Ter o mesmo compromisso que eu tinha com a empresa que eu trabalhei a vida inteira, né? Nas empresas, o mesmo compromisso que eu tinha de levantar no horário X e trabalhar X horas por dia, eu também preciso ter para minha empresa. E eu preciso olhar para minha agenda de forma estratégica, porque tempo é muito limitado. A gente tem aquela quantidade de horas e tem 1 milhão de coisas para fazer, né? Então, esse era um ponto. E a outra parte é de olhar e falar, ok, não adianta eu ser muito boa em finanças, não adianta eu ser muito boa em comportamento, em mindset, em tudo que eu estudei para poder montar a mentoria, se eu não estudar sobre venda, se eu não estudar sobre contabilidade, se eu não estudar sobre o fluxo de caixa, se eu não fizer marketing, não adianta. Se eu não entender sobre o que é, sei lá, um CRM, eu entendia, mas nunca operei um CRM na minha vida. Como é que entra nesse negócio? Como é que cria isso? Como é que patrocina alguma coisa? Como é que cria uma página de venda, um formulário? Falei, meu Deus do céu. E aí, meu primeiro
loucura foi, eu vou sair contratando todo mundo para resolver isso. Não é a saída, né? Mas a gente aprende fazendo, né? Fui lá, falei, eu acho que não é bem assim, volta. É a musculatura. Mas é isso, a gente tem um obstáculo de ambiente, a gente tem um obstáculo nosso, né? De como é que eu lido com isso. E a gente tem um obstáculo de a gente achar que eu vou mentorar, é isso aqui. E quando você olha, é isso. É um processo muito maior, né? Não sendo autônoma, né, gente? Resolvendo ser empresária. E você, Dani? Qual foi o obstáculo que você encontrou, assim, nessa nova jornada? Acho que não é nem questão de obstáculo. Como a Glaucia bem colocou, são desafios, né? São desafios diferentes. E o maior, para mim, que vim de uma geração que não nasceu com o celular na mão, né? O desafio do digital, de desaprender da forma com que eu fazia até então, para começar a aprender novamente, porque isso é um desafio grande, né? E é muito importante para a gente. Nessa era de todos os dias a gente conviver com mudança, a gente precisa estar aberta ao novo, ser adaptável ao novo. E, inclusive, Samantha, eu não sei se Glaucia passou por isso, mas a questão de ter ficado 30 anos sabendo que no 5º dia útil seu salário estará ali, né? E aí é muito importante a gente falar das delícias, mas também falar das dores, né? Sim. Porque não é fácil. A gente sabe que são desafios diferentes. Uma coisa é eu assumo um cargo de diretoria em uma empresa multinacional, que tem todo o aparato que eu preciso para chegar nos resultados que aquela empresa traçou. Outra coisa é você pegar ali todos os departamentos de uma empresa, buscar o cliente numa era do digital que eu não sou, né? Então, é uma reconstrução, são muitos desafios. E é legal a gente deixar isso bem claro para quem está nos ouvindo, porque é exatamente por todos esses desafios que você precisa ser guiada por alguém que já passou. Para que você, de novo, não fique, né, levantando, caindo desnecessariamente. Talvez, se eu tivesse entrado no Diamonds no meu primeiro dia de transição de carreira, hoje eu já teria uns bons milhões na minha conta. Mas ele vem, já está aqui, claro. Ele vem. A gente está caminhando para isso, né? Isso. E toda essa questão, né, que a gente tem falado sobre a maturidade, como que vocês veem? E vocês duas trabalham com mulheres, né? Sim. Quais são os desafios, assim, o que vocês enxergam hoje desse universo feminino, já que a gente está falando da mulher 40+, como que vocês contribuem, assim, com o trabalho de vocês? O que vocês veem na transformação que vocês entregam? Um ponto para mim que fica muito, que era muito dolorido para mim, era olhar mulheres super bem-sucedidas profissionalmente, pessoalmente, tá lá com a família, construiu a família que queria, teve quantos filhos quis, né? Se estruturou, fez pós-graduação, fez mestrado, tá lá, tal. E olhar para o dinheiro como se fosse uma menininha, uma criança mesmo, né? Bem pequenininha. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, cai na cabeça delas, eu preciso olhar, e isso demora. Por que demora? Porque ela vai cumprindo várias etapas que a sociedade vai pondo, né? Você precisa casar, você precisa ter filho, você precisa fazer uma especialização, faculdade, especialização, como tua casa, que vem uma busca, né? Mas quando você começa a ver ela entrar na mentoria para falar de finanças, né? Para falar de investimento, e ela começa a dizer assim, eu decidi que eu não vou trabalhar mais horas. Eu posso ser mais eficiente com as horas que eu tenho, com o salário que eu faço aqui. Porque a cabeça da maior parte das mulheres que vem conversar numa sessão diagnóstica, que vem conversar num café, que você conhece pessoalmente, é dizer assim, eu preciso trabalhar mais. Ou eu vou precisar trabalhar mais anos, eu não vou poder me aposentar com 55, que era meu plano inicial. Então, eu preciso sempre fazer mais. E eu falo, gente, não é isso. Não é sobre fazer mais. É sobre você parar e olhar assim, eu estou sendo tão estratégico com o meu dinheiro, igual eu sou com a minha carreira, igual eu sou com a minha família. Eu estou olhando para isso realmente como uma adulta, ou não, né? Então, a gente vai largando. Então, a primeira mudança que eu vejo não é na carteira. Não é, tipo assim, comecei com, sei lá, 500 mil, tô com 1 milhão. Porque também não é assim, né? Multipliquei em 12 meses, não é isso. Mas é ela olhar e falar assim, eu tô me sentindo, desculpa o termo, gente, tão foda, sabe? Tão capaz, tão de parar e a hora que fala numa taxa Selic eu volto para ouvir o que o William Bonner está falando lá no Jornal Nacional, porque agora eu entendo, né? E de entender e poder de conversar de igual para igual. Por quê? O que eu percebo
Eu me diminuo quando eu estou no ambiente de trabalho e se começa a falar sobre investimento. Eu me diminuo quando eu estou na família e começa a se falar de investimento. Eu me calo, eu fico muda, né? E a ideia de trabalhar com mentoria exclusivamente para mulheres foi porque lá atrás, com os meus 39, 40 anos, que eu trabalhava com grupo, eram workshops presenciais, foi antes da pandemia. Quando eu tinha grupos mistos, as mulheres não abriam a boca no workshop. Eu tinha uma ou outra que abria a boca para fazer uma pergunta. E aí eu falava, gente, não é possível. E aí eu fiz um teste. Eu falei, vamos ver como é que isso vai funcionar. Cara, todas perguntaram. Todas. E eu falei, que falta de permissão é essa? O que acontece que ela não... E é muito sobre isso. É dela saber que ela pode perguntar, que ela pode ter dúvida e que isso não significa que ela é burra. Porque eu ouvia isso. Aí eu não levantei a mão porque eu não queria parecer burra. Quantas vezes eu fiz reunião, eu e um assessor de investimento junto com uma determinada cliente, e ela me manda, a reunião acontecendo no Zoom, eu recebia mensagem no meu WhatsApp, quando terminar a reunião, não sai não. E aí eu terminava a reunião, o cara saía, e o que aconteceu? Eu queria perguntar não sei o quê, mas eu não queria que ele me achasse burra. Várias vezes. Então, quando eu falo maior ganho que eu vejo, assim, nítido, é o quanto eu posso lidar com o meu dinheiro, o quanto eu posso escolher o que eu quero fazer com o meu dinheiro. É uma permissão que esse processo de mentoria vai dando para essa mulher. Porque ela não teve isso em casa com a mãe, com a avó, com a irmã, né? Então, ela começa a ter num ambiente em grupo, onde todas as outras vão falando, experimentei isso, fiz aquilo, consegui. E aí, no final, você olha e você fala assim, o multiplicar o patrimônio é consequência, né? Da tua mudança de mindset, da tua mudança de comportamento. Por quê? Porque ali é um ambiente seguro para ela experimentar coisas que ela não se sentia pronta para experimentar. Então, é essa grande mudança que eu vejo ali dentro de um processo de mentoria de finanças, né? Que lindo. Literalmente, você dá voz para essas mulheres, né? E você, Dani, falando ali para secretárias, né, para profissionais da área da saúde, como que você vê essa transformação que é gerada na vida dessas mulheres, dessas profissionais, através do seu trabalho? Pois é fantástico, né? Poder ajudar outras a fazerem o que a gente sabe que é necessário para que ela realmente faça com que o sonho dela seja realidade, né? E engraçado, eu não segmentei, eu não nichei para mulheres, né? A área que eu atuo, eu faço consultoria para clínicas e consultórios, mas a grande maioria das minhas clientes são mulheres. E qual é a dor dessa mulher? Só muda aí a forma. O objeto. Mas na consultoria para a área da saúde, são especialistas, assim, incríveis que eu atendo, né? São mulheres fantásticas que passaram nos vestibulares mais concorridos, que fizeram residência fora do Brasil, conquistaram todo o título, mas não se acham merecedoras de monetizar pelo seu conhecimento. Então, é muito dessa crença, essa trava que a gente vem carregando, né, de geração para geração, de que nós não somos merecedoras de conquistar, de estar nesse lugar. E ainda tem um dificultador, porque a área da saúde, os cursos da saúde, eles não falam sobre... praticamente não falam, né, sobre vendas, marketing, gestão. Então, é meio como se fosse um sacerdócio. O médico acha que ele precisa doar o trabalho dele. Claro que a gente sabe que qualquer profissão a gente precisa servir, porque vendas é servir. Mas servir é diferente de doar. Sim, completamente diferente. Então, a trava está muito nessa questão da mentalidade. Quando a gente vai precificar da forma correta a transformação que ela oferece, o cuidado que ela oferece, desde a secretária, elas se travam na hora da venda. Então, é bem... Eu vou complementar, porque assim, eu venho de uma família de médicos, eu não posso ver sangue que eu desmaio, eu falei assim, esqueçam, né, a área de saúde não é minha, mas um ponto que para mim foi muito relevante, eu tenho 2 primas abaixo de mim, muito próximas, né, uma morou na minha casa, na casa dos meus pais no Rio para fazer faculdade, e eu falava muito isso. Era a história do, ela fazia conta das coisas que ela queria realizar através dos plantões. Eu vou pegar mais um plantão, eu vou fazer mais não sei o quê. E eu olhava aquilo, eu falava assim, gente, qual é a lógica de você ficar fazendo plantão, se matar? Em algum momento, isso batia na minha cabeça. Você não vai ter saúde para ficar virando. O dia que você tiver filho, você vai querer fazer isso? Como é que vai funcionar isso? Por que você não atende no particular? Não, mas eu não posso abrir mão do concurso para eu fazer o particular. Ou eu vou abrir mão do concurso,
né? Quando o meu consultório particular estiver cheio. Eu falei, nunca, você não consegue dedicar hora para divulgar teu consultório, para fazer... E um outro ponto, que para mim isso foi a pior coisa que aconteceu, era... Eu não consigo entender como é que o fulano, da mesma família, né? Fulano, os primos, né? Consegue estar com o consultório cheio. Se eu já fiz isso a mais do que ele, né? Se eu já tenho isso de experiência, esse curso, essa especialização, que é essa falta de merecimento, né? Aí eu falei assim, legal, você já viu o Instagram dele? Cadê o seu? Na realidade, não era nem Instagram. Já viu o Facebook desse ser humano? Já viu o seu? Então, mas eu não falo do meu trabalho. Falei, que engraçado, né? Que coisa. Então, assim, não interessa se ele é o melhor ou pior do que você em relação a repertório. A questão é que as pessoas sabem o que ele faz, mas ninguém sabe o que você faz, né? Então, você precisa olhar para o teu consultório como uma empresa. E aí, elas ficam olhando para mim, duas. Uma alavancou, está com a clínica montada, a outra continua sendo funcionária pública, né? Porque ela fala, não, morre de medo, como é que vai ser? É mindset. E aí, certeza, essa que é funcionária pública questiona. Nossa, mas ela teve tanta coragem, né? Eu falei, cara, você não precisa ter coragem daqui a aqui. Tem coragem daqui a aqui, ó. Primeiro passo de cada vez. É isso. Começa. E aí, a conclusão que a gente chega, né? Falando, enfim, de empreender na maturidade, de todos esses desafios. Dá para crescer? Dá para escalar? Muito. Depois dos 40? É possível? Dá muito, viu, Samantha? Até eu comecei falando sobre o Secretary Experience, né? Que é uma escala, hoje é um curso reconhecido pelo MEC, através, né, da Faculdade de Expert Digital, né? E é uma escala. Então, assim, como a gente já tem essa maturidade de exatamente não olhar só para o técnico, porque não é o diferencial hoje, né? Se a gente perguntasse aqui nessa sala pelo técnico, ia ficar um empate, porque todas nós somos muito boas tecnicamente, mas aquilo que diferencia, além de aparecer, né, é fazer. Sim, é executar. Executar, né? Então, executar. Com certeza. E a Glaucia aí tem até mais quilômetros do que eu nessa questão da escala. Conta um pouco, Glaucia. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu acho que traz duas coisas importantes. Você tem uma bagagem de vida, você tem repertório de vida para você estar entregando um pouco mais, mas você também tem uma outra coisa, que é, você vem num ritmo e aí você decide usar toda a tua bagagem para passar isso para outras pessoas, para que elas possam fazer aquilo mais rápido. E quando você olha isso, vou fazer isso mais rápido, para a gente é tão gratificante, porque não é só o que você está passando para a pessoa. Quando você começa a empreender e você descobre um novo propósito, ou você se reconecta com o teu propósito, você começa a ter muito mais na tua vida como pessoa. Você começa a ter muito mais gás, você começa a olhar e falar assim, nossa, já estava pensando em aposentar daqui a 10 anos, eu quero saber de aposentar, entendeu? E aquela conversa do meu pai, quando você não vou aposentar, quem vai decidir sou eu. E aí as pessoas falam assim, você é maluca? Você não vai aposentar? Não, talvez eu desacelere, talvez eu diminua a quantidade de dias trabalhados numa semana, por exemplo, ou tire mais férias. E as pessoas falam, você é maluca? Não, por quê? Porque isso me encheu de amor. Né? Você olha para essa tua nova atividade como uma coisa assim, cara, eu estou fazendo realmente diferença na vida das pessoas. E você sente isso numa escala muito maior. Quando você olha para a empresa, você fala, tô impactando, né? Eu sou RH, fiz um treinamento, legal, tô impactando. E a gente sempre falava assim, se impactar tá bom. Não tá péssimo, né, gente? Vamos escalar, né? Vamos escalar. Quando você faz uma mentoria e as pessoas te escolhem, elas escolhem estar ali. Eu escolhi comprar essa mentoria de investimento, eu escolhi comprar uma mentoria de vendas ou uma mentoria para qualificar a minha secretária e tal. É uma escolha daquela pessoa estar ali. E essa escolha faz com que ela tenha resultado. E o resultado dela é o que te olha e você fala assim, eu estou fazendo um Brasil diferente. Eu estou fazendo um mundo diferente. Porque essa mulher vai ter uma experiência financeira e a filha, o filho dessa mulher vai olhar e ver que a mãe lida com dinheiro diferente do que os meus pais lidaram, né? Do que os pais dela lidaram. Então, assim, não é só se tem espaço, se dá para fazer, né? É necessário a gente fazer. Porque, sim, vai dar resultado para o mundo, mas é um resultado interno de autoconfiança,
de prazer, de amor, que a gente começa a sentir que não tem tamanho, não tem preço. Ai, que lindo! Ótimo, ótimo. Gostei, assim. E eu consigo ver identificação mesmo de quem está em casa e que ainda não mentora, né? Então, é possível sim, tá? Você escalar, você mentorar, fazer uma transição de carreira, depois dos 40, dos 50, tudo é possível desde que você tenha ali o passo a passo, alguém para te guiar. Isso. E falando nisso, né? Vocês falaram de vendas, né? A gente tem uma dinâmica aqui do Diamonds Cash, que é o nosso passo ou repassa. Ai, Jesus. Então, ele funciona assim. Glaucia. Não, vai dar tudo certo, confia. A gente repassa. Confia. Confia. Qual que é a nossa dinâmica, que é a nossa brincadeira? Eu vou falar alguns pilares dentro da nossa metodologia do Diamonds e vocês me falam o que vem à cabeça. Primeira palavra, primeira ideia que vem à cabeça. Travou? Passa para outra e aí eu vou intercalando entre vocês. Certo. Tá? Então, eu vou começar com a Gláucia. Vamos lá? Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Produto campeão. Produto campeão é sempre o que eu lancei por último. Tá. Produto campeão, Dani. É aquele que vende e você vende e entrega o mais rápido e para mais pessoas. Tá. Próximo produto. Próximo produto, criar a mentoria acíclica. Que a minha mentoria hoje ela tem data para começar e data para terminar. Então, ele vai ser um upsell para quem fez, mas acíclico. Então, quem for entrando, for terminando as turmas e quiser continuar, ele vai estar lá. Próximo produto, Dani. Eu já tenho o high-end, né, que é a minha consultoria. Já tenho a minha porta de entradas, que é o Secretary Experience. E ainda não lancei a minha mentoria. Então, é o lançamento agora, em agosto, da mentoria. Muito bom. Já tem data, isso é bom. Já tem data. Melhor forma de atrair cliente. Sendo autêntica. E no meu caso, porque é importante isso, né? Isso eu aprendi dentro da mentoria. É identificar onde você tem mais habilidade. E eu fiquei muito batendo tempo que é só rede social. Não é. A minha melhor forma de atrair clientes são nas minhas palestras nas empresas, podendo trocar, quando tem uma troca um pouco maior. Bom, Dani, para você, melhor forma de atrair clientes? Servindo cada vez melhor. Quanto mais você se conecta, mais clientes chegam. Eu tenho uma frase, né, que é: quanto melhor você serve, mais o universo te serve. Então, se você quer ter clientes, comece a servir e os clientes vão chegar para você. Adorei. Pode botar essa frase lá embaixo do vídeo aqui do podcast. Muito bom. Cliente ideal. Cliente ideal é aquele cliente que já tem consciência do que precisa, né? Então, para mim, é aquela pessoa assim, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Porque essa pessoa já está numa fase mais protagonista de tenho consciência, quero dar o passo. Esse seria o cliente ideal. Cliente ideal, Dani, para você? Além de ter a consciência, ele precisa se identificar com aquilo que eu tenho, como ajudá-lo, né? Porque tem clientes que têm muita consciência, mas o que eu faço não vai mudar em nada o ponteiro dele. Então, para mim, o cliente ideal é aquele que eu consigo também ajudar. Muito bom. Marketing. Necessário. Para mim, tem o marketing, ele sempre vem com 2 pontinhos, né? Pessoas e indicadores, né? Porque marketing, para mim, ele precisa ser eficiente, né? Então, eu preciso me comunicar bem e medir se eu me comuniquei bem. Marketing, Dani. A minha formação é em marketing. Então, marketing para mim é tudo. A gente faz marketing em casa, a gente faz marketing com amigos, a gente faz marketing aqui no podcast, no Diamonds Cash. E aí você faz marketing o tempo todo, gera demandas o tempo todo. Se são positivas ou não, vai depender do marketing que você está fazendo. Muito bom. Vendas, Gláucia. Vendas, eu ressignifiquei, né? Vendas para mim era uma coisa ruim. Então, vendas para mim passou a ser olhar e falar. É através da venda que eu consigo mudar a vida das pessoas. Então, venda passou a ser uma coisa positiva e ela foi construída, a minha venda, né? Dentro do Diamonds de uma forma diferente. Inclusive, levando alguns temas para terapia. Interessante isso, dá outro podcast isso, hein? Vendas, Dani. Vendas é servir, vendas é o que a gente tem de melhor, é colocar para o mundo aquilo que você tem de melhor. E aí não precisa fazer muito esforço, né? Porque quando você serve da melhor forma, não precisa você pedir para a pessoa comprar, ela se conecta com aquilo que você tem para servir. Então, vendas para mim é transformação. Gestão e liderança. Extremamente importante quando a gente pensa que se eu quero crescer como empresária,
é uma área que eu preciso estar sempre olhando e sempre dedicando tempo. Lembra da agenda, que eu precisava administrar a agenda? Sim. Você tem que ter um tempo para gestão e liderança. E não é só de colaborador. Né? Às vezes você faz gestão das suas mentoradas, às vezes você faz gestão dos seus fornecedores, às vezes você faz gestão do marido, da casa. É isso. Então, é ter tempo e não tem negócio que cresça se você não tiver uma gestão eficiente, porque ninguém fica. Para você, Dani, gestão e liderança. Na verdade, Gláucia falou do ponto, né, do negócio, mas para mim eu acho que vai além. Gestão e liderança é o que fazem a gente estar aqui hoje. Né? A gente precisa liderar a nossa própria vida e fazer gestão de você mesma. Em primeiro lugar, por muito tempo eu liderei diversas equipes, mas eu não liderava a minha própria carreira, né? Onde o barco ia, eu estava ali. Então é isso, é a gente olhar para dentro e liderança, liderar a sua vida, mulher. Você é capaz de chegar onde você quer. Eu acho que é ser intencional, né? É, com certeza. E pra gente encerrar aqui o nosso Passo ou Repassa, o seu óbvio, Gláucia. O meu óbvio, que é o que a gente coloca na mentoria, o meu óbvio é multiplicar o patrimônio que eu estou gerando com tanto esforço do meu trabalho. Né? E que para as mulheres parece uma coisa muito absurda. Né? Ai, é difícil. Gente, isso é muito óbvio. E você não precisa desse tempo todo, você não precisa desse conhecimento, você não precisa ser PhD em investimento para você começar a multiplicar seu patrimônio. Né? Então, meu óbvio é multiplicar o patrimônio para que você possa viver o hoje melhor. Seu óbvio, Dani. Meu óbvio é ajudar todas as pessoas que estão ao meu redor, não só os meus mentorados, a fazerem das experiências encantadoras uma porta para as vendas. Porque se você se conecta e gera experiência encantadora que marca, você está fazendo uma venda. Muito bom, então muito bom. Que lindo, que bom ter vocês aqui. E aí, encerrando, né, o podcast como uma sessão de mentoria, por que valeu a pena, né, essa participação? Sempre vale a pena, hein, Gláucia? Eu falo duas coisas, né? Primeiro, a gente precisa aproveitar as oportunidades, né? A gente sempre fala de síndrome de impostor. Por que valeu a pena? 1, não era uma coisa planejada. 2, a oportunidade de estar perto da Dani, né? Que a gente vê, tá todo mundo no grupo, mas todo mundo correndo. E o terceiro, poder dar mais voz ao que a gente faz, fazendo uma coisa diferente, né? Porque a ideia do podcast está lá no meu plano estratégico. Já passou 1 mês, já passou 2. Já deu um passinho de estar aqui hoje. Que bom, né? O universo está jogando na tua cara. Vai lá e começa. Então, valeu a pena para experimentar estar aqui com vocês de uma forma diferente. Que bom. E para você, Dani? É realização estar aqui com vocês, né? Conhecê-las pessoalmente. E é algo que eu coloco no meu método, né? No método Vencer, você aparecer e ser faz muito sentido. Então, estar aqui é isso, é colocar para o mundo aquilo que eu tenho de melhor, que são as vendas. Que bom, que bom. Muito bom. Obrigada pela presença de vocês, viu? Foi muito bom tê-las aqui. E para você que está acompanhando aí de casa, aproveita, já se inscreva no canal, deixa aqui embaixo no comentário qual foi o maior insight que você teve desse super bate-papo aqui com essas mentoras diamantes. Para vocês segui-las no Instagram, a descrição também está aqui, tá? O perfil delas. E também já aproveita e já segue o Diamonds Acelerador, o nosso perfil lá no Instagram. Combinado? Vou ficando por aqui e lembre-se, o seu óbvio é o milagre de alguém. Um beijo e até a próxima. Tchau!